Olá, galera do segundo ano. Vamos iniciar hoje nossas videoaulas e o nosso segundo bimestre. Aqueles alunos que não atingiram a média no bimestre passado, por favor, gente, vamos alcançar nesse. Vamos fazer todas as atividades. A maioria dos alunos só fez a prova, né? Deixou de lado as atividades, as trilhas e, consequentemente, a nota não foi tão boa, né? Juntando com a primeira avaliação. Então, nesse bimestre, vamos fazer tudo o que for proposto, certo? Vocês vão ter aí mais uma novidade. Vocês vão receber uma atividade impressa na escola, quinzenalmente. E essa atividade, que vai ser recolhida, vai valer 1 ponto. A videoaula mais a atividade que eu vou propor no sistema positivo, que geralmente é algumas questões da apostila e do livro de atividade, mais 1 ponto. E a minha avaliação, 3 pontos, totalizando 5 pontos nessa primeira etapa. Então, vamos fazer tudo direitinho, não deixar acumular, obedecer os prazos, certo? Esse capítulo, particularmente, eu acho bem mais fácil que o anterior, apesar do anterior ter sido muito fácil. Esse também é fácil, falando de termometria e dilatometria, certo? Alguns dos ramos da termologia, né? Já que são 4, vamos estudar 2 nesse capítulo. Então, gente, é isso. Vamos iniciar hoje. Espero que quem não alcançou a nota anterior vai alcançar agora com certeza. É só seguir direitinho as instruções, estudar, enfim. Começando na página 4, certo? Capítulo 11, termometria e dilatometria. Vamos começar com ponto de partida. As imagens anteriores apresentam informações sobre a temperatura da Terra desde o ano de 1880. Em cada uma delas, as cores evidenciam sobre resfriamento ou aquecimento da região em relação à média dos 5 anos anteriores. Tópico 1. Com base nas imagens, o que é possível afirmar sobre a variação da temperatura nos últimos 125 anos? O ponto de partida de vocês mostra, né, 4 gravuras do nosso planeta em diferentes datas, né, tempos. O que nós podemos constatar nesses últimos 125 anos é que a temperatura da Terra mudou, aumentou ou diminuiu. Visivelmente, nessa última aqui, ó, de 2014, 2010 a 2014, visivelmente nota-se que a temperatura do nosso planeta, ela aumentou. Só pela foto, né, o desenho, a gente já consegue identificar que a temperatura do nosso planeta aumentou. 2. Quais os conceitos físicos e dispositivos tecnológicos estão associados à variação de temperatura? O que nós podemos colocar como dispositivos físicos e materiais pode estar associado à variação de temperatura? Em questão de instrumentos que nós podemos colocar aí, termômetros, o que pode variar temperatura, gases atmosféricos, motores, principalmente motores movidos a combustíveis fósseis, indústrias e por aí vai. É aí que já puxa um pouquinho a 3. Pesquise e escreva quais são as hipóteses mais prováveis que justificam o fenômeno evidenciado nas imagens. Aí vocês não vão pesquisar, né? Tá claro que o maior fator que faz com que nosso planeta esteja aumentando a sua temperatura é o aquecimento global, né? Aí já acarreta um bocado de coisas ambientais, como a destruição da camada de ozônio, que é justamente devido a gases atmosféricos poluentes, né? De indústrias, principalmente grandes indústrias do ramo de transportes, que ainda usa em grande escala combustíveis fósseis e por aí vai, certo? Continuando aí na página 5, tópico temperatura. O que seria temperatura? Inicialmente, para nós entendermos temperatura, nós temos que ir lá no início da matéria, do que é composto, tudo aquilo que contém massa, até nós mesmos, né? Nós sabemos que tudo que contém massa, tudo que é matéria, é composta de átomos e moléculas.
não é isso? Átomos e moléculas. Quando essas moléculas elas se agitam, a gente diz que ela possui uma energia cinética. Tudo que contém massa contém molécula, claro. Átomos, moléculas, tecidos, e aí forma uma substância X. Então, quando essas moléculas se agitam, a gente diz que ela tem uma energia cinética. Energia cinética é energia de movimento. Nos líquidos e nos gases, essas moléculas elas conseguem se agitar facilmente. Conseguem rotacionar, transladar, enfim. Já em objetos sólidos, como madeira, como tijolo, possui também moléculas, mas elas não conseguem se movimentar tanto, não conseguem rotacionar, mas elas conseguem vibrar. Então, seja lá qual for esse material, líquido ou sólido, constitui-se de moléculas, de átomos, e elas têm tendências a se movimentarem, dependendo de certa situação. Então, gente, quanto maior for a agitação dessa molécula, maior é sua energia cinética, que é a energia de movimento. Então, temperatura está ligada a esse movimento. No retângulozinho de vocês diz que temperatura é uma grandeza escalar relacionada ao grau de agitação das moléculas de uma amostra. É simbolizada pela letra T maiúscula e o símbolo é K, né? De Kelvin, símbolo não, a unidade de medida, como nós calculamos. Então, gente, quanto maior a agitação das moléculas, maior a energia cinética, consequentemente, maior é a temperatura. Se você pegar a sua mão agora, e começar a friccionar uma a outra, isso aqui é força, né? Eu estou fazendo uma força, estou atritando uma com outra, porém eu estou agitando as moléculas na superfície da minha mão. Elas inicialmente estavam mais paradinhas, friccionei uma mão com a outra, logo essas moléculas na superfície elas começam a se agitar, começam a se movimentar. Então, quanto mais elas se movimentam, maior é a temperatura. Por isso que nossas mãos se aquecem, porque nós estamos movimentando as moléculas existentes na superfície da nossa mão. Quando nós aquecemos a água, as moléculas que compõem a água, elas começam a se agitar. Então, quanto mais elas ficam agitadas, maior é a sua temperatura, maior é a sua energia cinética. É o mesmo que a gente diz que quanto maior for a energia cinética, maior é a temperatura. Então, temperatura, gente, está intimamente ligado com o movimento das moléculas que compõem uma amostra. Seja lá um corpo, um líquido, um sólido. As moléculas se agitaram mais fortes, vibraram, aumenta a temperatura. Quando essas moléculas cessam, né, ficam mais paradinhas, a gente diz que a temperatura já deu uma amenizada, né, deu uma baixada. E a gente fala também que se o corpo ele tem energia cinética, se as partículas se movimentam e tem energia cinética, né, a gente pode somar essa energia cinética de cada corpo. Né? A somatória dessa energia cinética de cada corpo é chamada de energia interna. Vocês vão ver posteriormente alguns exemplos que eu vou fazer aqui, que vocês também vão praticar no livro de vocês, sobre essa energia interna de cada molécula. Certo? Então, gente, é isso. Temperatura está ligado com a energia cinética das moléculas. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quanto maior a energia cinética, maior a temperatura. Lembre, energia cinética é energia de movimento. Movimentou mais rápido as moléculas, maior é a temperatura. E vice-versa, né? Quanto menos for o movimento dessas moléculas, menor será a temperatura. Em relação a corpos de mesma temperatura, nós falamos sobre equilíbrio térmico, né? Que está aí na página 8. Em relação a equilíbrio térmico, o que seria equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico, gente, é quando corpos diferentes ficam com a mesma temperatura. Podem estar inicialmente com temperaturas diferentes, porém no final elas ficam com a mesma temperatura. Um exemplo, se você colocar uma xícara de café na mesa e não tomar, uma xícara de café quente e não tomar, espera aí algum tempo, quando você vai tomar, já não vai estar tão quente assim, não é isso? Significa que ele entrou em equilíbrio térmico com o ambiente, ele esfriou.
E pode ser o inverso, quando você pega um copo de água, por exemplo, gelada e coloca na mesa e não beber, deixar lá por um tempo, quando você for beber, não vai estar tão gelada assim, não é isso? É como se ela tivesse esquentado, porque ela tendeu a ficar com a mesma temperatura ambiente. Esse é o mesmo princípio de que quando nós vamos aferir nossa temperatura com o termômetro, nós temos que esperar um tempinho para depois olharmos. É isso por quê? Porque o termômetro ele vai aguardar ficar com a mesma temperatura que seu corpo, ou seja, igualar, ficar em equilíbrio. Ficou em equilíbrio com seu corpo, já pode retirar para fazer a leitura da temperatura. Então, gente, lembrem, equilíbrio térmico tá aí, ó, entre dois ou mais corpos é estabelecido quando estão em uma mesma temperatura. E quando a gente diz que, por exemplo, a xícara de café quente que com o tempo se esfriou, a gente diz que ele perdeu energia. Por que ele perdeu energia? Perdeu energia cinética. Quanto mais quente, não é mais agitação das moléculas? Foi esfriando, foi diminuindo essa energia cinética, perdeu energia. Do mesmo jeito que um objeto, um líquido gelado, ele esquenta, significa que as moléculas se agitaram. Então, esse objeto que estava frio e esquentou, ganhou energia. Essa ganho e perca de energia é que nós chamamos de lei zero da termodinâmica, essa troca de energias quando um objeto tende a ficar em equilíbrio com o outro, quando eles estão com temperaturas diferentes. Por exemplo, deixa eu pegar esses dois colírios. Se esse daqui tem temperatura maior e esse tem temperatura menor, com o tempo eles vão se igualar e ficar em equilíbrio térmico, não é isso? Num sistema não isolado, aberto. Esse que estava quente diminuiu sua temperatura, então ele perdeu energia. Esse que estava mais frio aumentou um pouco a temperatura, ganhou energia. E no fim ficaram com a mesma temperatura. É a lei zero da termodinâmica. E a lei zero da termodinâmica diz também que, por exemplo, se um corpo A, isso aí está até no livro de vocês, se o corpo A tem a mesma temperatura do corpo B, deixa eu pegar outra coisa, e o corpo B tem a mesma temperatura do corpo C, logo C também tem a mesma temperatura que o corpo A, não é isso? Ele diz até no livro de vocês que no dia frio, se você pegar no metal e pegar na madeira, ambos vão estar com a mesma temperatura. Mas a impressão que você tem é que no metal você sente que está mais gelado. Mas não está, é uma impressão falsa. Claro, a sensação que nós temos é que o metal está mais gelado. Porque o metal é o melhor condutor térmico. Então ele vai resfriar mais rápido que a madeira. Mas no final ambos vão estar com a mesma temperatura. Isso vocês podem até ler no livro de vocês. E como eu disse a vocês, gente, equilíbrio térmico é usado no funcionamento de termômetros, certo? Quando o termômetro ele atinge uma certa temperatura, ele cessa, não é? Ele para. Por exemplo, os mais comuns, que são os de mercúrio, você coloca lá no braço, ele começa a aquecer devido à sua temperatura. O que acontece com o líquido de mercúrio? A gente não disse lá no início que temperatura é o grau de agitação das moléculas? Esse líquido contém moléculas, não contém? Então, essas moléculas elas começam a se agitar. Como elas não têm espaço para os lados, elas tendem a subir. Elas vão subir até o seu limite, certo? Então, elas sempre param na temperatura em que a pessoa está. Existem termômetros de mercúrio, como eu disse a vocês, de álcool também, que é o líquidozinho, né? Existem os infravermelhos, que basta só encostar em vocês, e por aí vai, os digitais. Termômetro é o objeto, né? O aparato para se averiguar temperatura, assim como o dinamômetro é um aparelho para força e por aí vai. Na física, além da gente calcular, existem também objetos que fazem essa medição por nós. Certo? Então, em resumo, gente, temperatura é o grau da agitação das moléculas. Quanto mais as moléculas se agitam, maior a energia cinética, maior a temperatura. Equilíbrio térmico, quando corpos de diferentes temperaturas atingem
a mesma temperatura, isso leva tempo. Lei zero da termodinâmica, quando vários corpos têm a mesma temperatura, geralmente em sistemas mais isolados. Quando não há troca de energia, ou seja, nenhum corpo perdeu, esfriou, e nenhum corpo ganhou, aqueceu, certo? Vou fazer agora alguns exemplos envolvendo o assunto e até a próxima aula. Lembrando que essa videoaula compreende as questões de 1 a 5 da atividade impressa que vocês vão receber na escola, ok? Olá, galera do segundo ano. Aqui alguns exemplos de energia interna e energia cinética, que tem a ver com temperatura, né? Energia cinética, energia de movimento das partículas. Quanto maior elas se movimentam, quanto mais elas se movimentam, maior é a temperatura. Antes de eu iniciar, eu vou fazer uma retificação aqui. Eu disse no início do vídeo que as avaliações vai ser 3 pontos. Os exercícios que eu vou propor no portal, 1 ponto. E a lista de exercícios que vocês vão receber na escola, mais 1 ponto, totalizando 5. Houve uma mudança, certo? Até porque eu gravo esse vídeo separadamente. Então, houve uma mudança. Vai ser o seguinte: os exercícios que vocês vão receber na escola, 1,5. Os exercícios que eu vou propor no portal, 1,5. E a prova vai ser 2 pontos, certo? Corrigindo, agora eu vou iniciar. Aqui eu tenho 3 amostras gasosas, contendo suas respectivas partículas que a compõem, certo? Eu já disse lá no início que todo corpo ele é composto por partículas, né? Isso, átomos, até substâncias gasosas, líquidas, é composto de partícula. Então, eu tenho 3 amostras. Amostra A, B e C. 3 partículas na A, 2 partículas na B, 4 partículas na C. E o número de cada partícula, ou seja, o valor de cada partícula. A questão aqui é o seguinte: energia interna. Energia interna é simbolizada pela letra U maiúscula. E o que seria energia interna? É o valor que cada partícula tem. Ou seja, é o somatório, no caso. Essa partícula vale 5, essa segunda vale 1, essa terceira vale 3. A energia interna é o somatório dessas 3 partículas. Então, por exemplo, na letra A, qual é o valor da energia interna dessa amostra A? 5 mais 1, 6, mais 3, 9. Não tem unidade de medida, apenas o valor. Na B, 3. Na C, 4, mais 1, mais 6, mais 2, 5, 13, não é isso? Então, gente, energia interna é só o somatório dos valores que cada partícula possui, ok? Simples, nem unidade de medida tem. Continuando. Energia cinética média, que é energia de movimento. Quanto mais movimento, mais temperatura. Quanto menos movimento, menos temperatura. E a energia cinética média é dada por U dividido por N. U, a gente já viu que é energia interna. Somatório de cada valor que a partícula tem, que as partículas têm, porque é mais de uma. E N? N é o número de partículas que possuem cada amostra. Por exemplo, na letra A energia cinética média vai ser... Qual foi o valor de U em A? 9. Dividido o número de partículas. Quantas partículas tem A? 1, 2, 3. 9 dividido por 3. Energia cinética média aqui é 3. Na B, energia cinética média é igual a energia interna, 3, dividido por número de partículas. No caso aí, 2 partículas. 3 dividido para 2, 1,5. Na C, energia cinética média é 13, dividido pelo número de partículas, 4. 13 dividido por 4 dá 3,25. Simples assim, certo? Ok?
Em relação a essas três amostras, os cálculos que a gente teve, tanto de energia interna como energia cinética média, a gente pode responder essas partes, ó. Qual dessas amostras que tem maior energia interna? Só de olhar aqui a gente já sabe que é a letra C. Energia interna maior, no caso aí foi a C. D. Maior energia cinética. Maior energia cinética também foi a C. É obrigatório dar igual, tipo, energia cinética maior, energia cinética ser iguais. Se aqui deu C, aqui também vai dar C? Não, vai depender dos cálculos. Por coincidência, aqui deu C e deu C também, mas não é obrigatório dar todos a mesma letra. Letra C. Energia cinética média e temperaturas iguais. Teve energia cinética média igual aqui? E temperatura igual? Não, né? Um deu 3, outro deu 1,5, o outro deu 3,25. Então, não temos nem energia cinética média, muito menos temperaturas iguais. Lembrando que se a energia cinética média é igual, a temperatura também vai ser igual, porque ambas são ligadas, né? Uma interligada à outra, até porque temperatura é a energia cinética média das moléculas. D. Menor temperatura. Qual das amostras aí deu menor temperatura? Como é que a gente sabe? Temperatura é o mesmo que energia cinética média das moléculas. Então, pela energia cinética, a gente sabe qual foi que teve menor temperatura. No caso aqui foi letra B. Menor energia interna. B também. Bem simples, né, pessoal? Então, lembrando, certo? A vez que eu dei no início, 1,5, 2 pontos para a nossa próxima prova. Bons estudos!